E vamos de mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. Logo mais tem bola rolando. Fluminense e Sampaio Corrêa às 9h30 da noite no Maracanã. Finalmente, depois de 64 dias, o Fluminense reencontrando o Maracanã. A torcida tricolor reencontrando os campeões da América no palco do título da Libertadores 2023. Eu não vi a hora disso acontecer. Foi legal, claro, rodar alguns estádios aqui do futebol carioca. É sempre uma experiência muito bacana, mas convenhamos, voltar para casa é muito bom. E não é só isso, né? É voltar para casa com a possibilidade de estreia, ou estreias no plural, porque tem novidade, mas tem jogador do time titular que ainda não estreou em 2024. Então, certamente teremos algumas boas novidades, bons atrativos para esse jogo logo mais no Maraca. Aliás, você que não comprou ingresso, galera, se você tem condições de ir ao Maraca, tudo bem, o horário é muito tarde para quem trabalha cedo, enfim, cara, mas vá, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora de pré-jogo, tudo que você precisa saber de Fluminense e Sampaio Corrêa agora no canal do Lessa. Bom, se o Fluminense vencer, poderá abrir até 5 pontos na liderança da Taça Guanabara. Né, vai depender dos resultados. O Nova Iguaçu também joga na rodada. Ontem o Flamengo bateu o Botafogo no clássico, subiu ali para a segunda posição, mas o Fluminense vencendo pode chegar aí a 17 pontos, abrir 5, por exemplo, do Flamengo. Vamos ver como é que vai se desenhar aí essa rodada. Tricolor que segue invicto até aqui, são 4 vitórias e 2 empates. É um jogo inédito, inclusive, né? Sampaio Corrêa e Fluminense nunca se enfrentaram no Campeonato Carioca, até porque é a primeira vez do Sampaio na primeira divisão estadual, né? O grande novato aí dessa edição, participando aí, tendo essa oportunidade de estrear na divisão principal do futebol do Rio de Janeiro e tentando sobreviver, tentando não cair de novo para a segundona. O clube que foi criado em 2006, não tem nem 20 anos aí desde a sua fundação, foi fundado pelo empresário Lorival Gomes, hoje é tocado pelos filhos, então vamos ver como é que vai ser esse primeiro confronto aí da história entre Fluminense e Sampaio Corrêa. E vamos à provável escalação do Flu, que é um oferecimento da KTO. Se você ainda não está na KTO, quer dar uma moral pro canal? Se puder, faz seu cadastro lá rapidinho, kto.com, utilize o cupom JORNADA. JORNADA, você vai ter 20% de bônus no primeiro depósito utilizando o cupom JORNADA. Indo lá na KTO, fazendo seu cadastro, você ajuda demais aqui o canal do Lessa, o crescimento do canal, é uma grande parceira aí para todo esse ano de 2024, então eu conto muito com vocês para que essa parceria possa ter cada vez mais longevidade. E com isso a gente vai trazer um conteúdo de mais qualidade para você também. Vamos lá, aqui olhando as odds na KTO, vitória do Fluminense está pagando 1,10, porque, cara, o Fluminense é bizarramente favorito, né, nesse jogo. Isso é indiscutível. Então, eu iria fazer o seguinte, no jornada de ontem, a gente até falou sobre isso, e tem aqui, ó, o primeiro gol de Germancano, saindo a odd 3. Um gol do Cano no jogo, 1,50. Cara, eu vou nessa daqui. Um gol do Cano a qualquer momento. Pronto. E tem aqui, por exemplo, John Ares, um gol do Ares pagando 2,25. Então vai lá na KTO, esse jogo é bom para pegar gol, hein? Sei lá, né? Pode dar errado? Até pode. Mas a chance é muito, muito grande do Cano, por exemplo, fazer pelo menos um gol nesse jogo. Então, tá bem honesta essa odd aí. Bom, para o jogo de hoje a gente deve ter a volta do time titular do Flu com a estreia de Samuel Xavier em 2024. A tendência é de que ele comece jogando, mas ele vinha fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular, já está treinando normalmente, então deve ser titular. O Fluminense, portanto, deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, o Marlon segue fora, Felipe Melo e também Marcelo, André, Martinelli e Ganso, John Ares, Keno e Germancano. É o time titular do Flu, é o time campeão da Libertadores, à exceção do Thiago Santos, né, com a saída do Nino, e agora com a volta do Samuel Xavier na estreia contra o Bangu, o Guga acabou sendo titular. Então a gente sabe muito bem o que esperar dessa equipe, porém, né, foi um primeiro jogo
aquela estreia contra o Bangu, dentro de uma pré-temporada que tinha apenas 6, 7 dias. Então eu espero ver um Fluminense um pouco mais solto em campo, com mais dinamismo, né? Até não vou falar em entrosamento, porque esses caras são muito entrosados. Mas enfim, Fluminense mais inteiro também fisicamente, com o desenrolar aí da pré-temporada. Acho que poderemos ver um time com mais consistência ao longo de todo o jogo. Reforçando, pessoal, segue sendo um amistoso de luxo, tá? Isso não é desrespeitar o adversário, mas é uma preparação. Esses jogos que o time titular está fazendo agora, nesse início do estadual, é uma preparação, segue sendo, acho que é um acréscimo, na verdade, dentro da pré-temporada. É como se fosse um amistoso de pré-temporada, só que tá valendo 3 pontos, né? E semana que vem já tem clássico. Primeiro clássico do ano contra o Vasco, e já tem Recopa, a Recopa tá batendo aí na porta. Então, o objetivo, o planejamento está todo voltado para isso, para o jogo contra a LDU na Recopa Sul-Americana, né? Então, esse confronto também faz parte dessa preparação. Mas é claro que a grande novidade estará no banco de reservas. Douglas Costa vai para o jogo sendo relacionado pela primeira vez. Mais ou menos o que eu imaginava, né? Até falei para vocês aqui algumas vezes que existia de fato a possibilidade do Douglas ser relacionado. Ontem eu trouxe essa notícia aqui no canal do Lessa, e é isso, Douglas Costa vai para o banco de reservas e aí, né, cria uma expectativa gigante para a entrada dele no segundo tempo, e aí já poderemos ter Douglas Costa, Renato Augusto e até o Terans. O Terans atuou muito tempo contra o Boa Vista, eu não descartaria a possibilidade dele ficar fora desse jogo ou não entrar, para não forçar demais, enfim, acabar extrapolando ali a questão muscular. É mais um jogo em que a maior curiosidade fica pelas substituições que o Diniz vai fazer no segundo tempo, né? Porque do time titular, enfim, a gente já conhece, a gente sabe mais ou menos o que esperar, mas o que eu estou mais curioso agora é para ver como que o Diniz vai mexer com essas peças, né? As mudanças que ele vai fazer, as ideias para esse primeiro momento. Então, eu estou muito curioso para ver. Importante, nunca é demais lembrar. Não sei se o Douglas Costa entrar, a gente não tem como saber como vai ser o desempenho. Mas, pessoal, ele já vem de um bom tempo sem entrar em campo, desde o ano passado, lá para dezembro. Então, por mais que ele durante todo esse tempo, ele se preparou, ele continuou treinando e no CT vem trabalhando muito forte também, não é a mesma coisa, não tem ritmo de jogo, então a gente tem que levar isso em consideração, tá? É uma primeira impressão, vai dar para sentir ali um primeiro um primeiro ato aí de Douglas Costa com a camisa tricolor, enfim, tomara que ele tenha muito sucesso. A gente nunca pode descartar a possibilidade do Diniz surpreender, né? Ele tem sempre essa capacidade de surpreender. A gente não sabe como é que tá o dia a dia no CT, pode ser que algum titular esteja com uma sobrecarga e aí fique com uma opção no banco, e aí ele pode mesclar, quem sabe, né, alguns reforços aí com o time titular. Acredito que não, tá? Acho que a equipe deve ser aquela mesma que enfrentou o Bangu, até para dar sequência ao time de olho na Recopa, mas sempre existe a possibilidade do Fernando Diniz, né, nos surpreender. Vamos conhecer um pouco mais o adversário de hoje, o caçula da primeira divisão, Sampaio Corrêa, uma equipe que não venceu ainda no estadual, tem apenas 1 ponto, é o vice-lanterna em 6 jogos, foram apenas 1 empate e 5 derrotas. O empate foi contra o Vasco, inclusive. Tá de técnico novo, um velho conhecido aqui do futebol carioca, mas para isso eu vou chamar meu amigo Gabriel Andresso, lá do site Acesso Carioca, ele chega com todas as informações. Fala aí, irmão. Alô, amigos do canal do Lessa, grande abraço, aqui quem fala é Gabriel Andresso, do site acessocarioca.com.br, e chegando agora para trazer as informações sobre o Sampaio Corrêa, o Galinho da Serra, o adversário do Fluminense, no jogo desta quinta-feira pelo Campeonato Carioca. A equipe de Saquarema, que faz uma das piores campanhas do estadual até o momento, está na penúltima posição, tem apenas 1 ponto em 6 partidas. Ponto esse único conquistado no empate com o Vasco da Gama pelo placar de 3-3. De resto, perdeu absolutamente todos os seus confrontos. Por conta disso, o técnico Silvestre dos Anjos foi demitido no último domingo após a derrota para o Volta Redonda por 2-0. Em seu lugar, entrou o experiente Alfredo Sampaio, que já treinou quase todos os times pequenos aqui do Rio de Janeiro. Madureira, Bangu, América, Cabo Friense e agora tendo sua oportunidade no Sampaio. Dá para esperar que esse time do Sampaio Corrêa chegue um pouco mais motivado
para esse jogo diante do Fluminense, pela chegada do Alfredo e também porque será a primeira partida da história do clube no Maracanã. Sampaio, que apesar da péssima campanha que vem fazendo, brigando contra o rebaixamento, só está à frente do Audax, até o momento zerado em pontos, não tem um time lá dos piores não, mas realmente não conseguiu ainda se encontrar dentro desse Carioca, e a chegada do Alfredo Sampaio, um técnico bastante experiente, de 65 anos, pode ajudar nesse sentido. Destaque para os atacantes Hugo e Elias, dois jogadores bastante experientes. Hugo, de muito tempo do Bangu e do Volta Redonda, Elias, que chegou a ter passagem pelo Botafogo. Outro destaque interessante fica por conta do meia Otávio. Já o meio-campista Josiel, que é volante, é a última contratação da equipe. Foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira, jogador rodado também por equipes de menor investimento. Portanto, um Sampaio que vai para o jogo tentando escapar do rebaixamento e, é claro, fazer história no Maracanã pela primeira vez. Beleza, pessoal? Outras informações estão lá no acessocarioca.com.br e no @acessocarioca em todas as redes. Um grande abraço e bom jogo! Valeu, meu parceiro, tamo junto, obrigado aí pela participação mais uma vez. Galera, tudo sobre futebol carioca, os times de menor expressão aqui no Rio de Janeiro, né, que fazem parte aí do Campeonato Estadual, tem lá no Acesso Carioca. Só digitar lá, só ir no site Acesso Carioca, no Instagram também, Acesso Carioca, você vai encontrar lá todas as informações. Quem puder curtir a página do Gabriel, tá colaborando aqui também, trazendo informações, vai lá no Instagram, segue o Acesso Carioca no Insta, agradeço muito a vocês, tá bom? Vamos à arbitragem. Teremos uma arbitragem 100% feminina no jogo de hoje. Apita o jogo Rejane Caetano da Silva, auxiliada pela Lírian da Silva Fernandes Bruno e pela Thaís Marques Fonseca. O VAR será o Rodrigo Carvalhais de Miranda, esse muito experiente. Então a Rejane nunca apitou um jogo de primeira divisão no futebol estadual, portanto, masculino, né? Portanto, nunca apitou um jogo do Fluminense. Ela apita muitos jogos do futebol feminino, né? Campeonatos nacionais, divisões inferiores aqui no Rio de Janeiro também. Então vai ser mais uma estreia, né? E tomara que ela possa fazer uma boa arbitragem. É um jogo bom para isso, um jogo em tese tranquilo. Bom, tranquilo, né? É muito em tese, porque para ela, né, apitando o jogo do Fluminense e tal, tem sempre um peso diferente. Para ela pode sentir um pouco de nervosismo, o que também é natural. Mas enfim, tomara que ela tenha sucesso. Ela comandou a arbitragem na final da Série B1, ou seja, da segunda divisão do Campeonato Carioca, lá em 2019. Primeira vez na história do futebol carioca que teve uma arbitragem 100% feminina, né, nesse jogo entre Friburguense e América, né? Ela estava no comando, também foi afastada no jogo do Flamengo em 2019, devido a um erro crasso de arbitragem, mas isso já tem um tempo. Enfim, tomara que a Regiane possa fazer um bom jogo logo mais no Maracanã. Transmissão super especial, super transmissão no Jornada KTO 1902, em cadeia com o canal do Lessa, com Raiz Tricolor, com o canal 20. A gente espera vocês mais tarde lá. Você pode assistir o jogo, não tem problema. Assista o jogo na sua televisão, mas com o áudio conectado na nossa transmissão 100% Tricolor, uma transmissão voltada para você, torcedor do Fluminense, com um pré-jogo. A partir das 8 da noite estaremos ao vivo nesse retorno ao Maracanã, cobertura completa também com o nosso repórter Cauã Tinoco. Nos encontramos então mais tarde lá no Maraca. Um grande abraço e vamos que vamos.